Olá, estudantes! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre estequiometria. Essa é uma aula, logo depois do intervalo teremos uma segunda aula para falar um pouquinho mais sobre estequiometria. Bom, essa aula é destinada aos alunos do primeiro ano do ensino médio da área de conhecimento de ciências da natureza e suas tecnologias, componente curricular Química, e eu, professora Débora de Mendonça. Bom, nosso cronograma do quarto bimestre já está findando, não é mesmo? Nós já tivemos aí 4 encontros e esse é o último encontro dessa etapa. Na última aula, é interessante a gente rever um pouquinho esses conceitos das últimas aulas que serão extremamente importantes para a aula de hoje, antes de trabalharmos um pouquinho sobre as habilidades. Então, na aula passada, nós vimos que é possível sim contar átomos, mas não é algo que a gente consegue visualizar. Eu não consigo pegar como se fosse grãos de feijão e contar cada um deles. O tamanho, né, dos átomos é muito pequeno. Então, na verdade, nós usamos ferramentas. E quais são essas ferramentas? Uma delas é justamente o mol, a quantidade de matéria. Então, através do mol é possível, então, a gente conseguimos, então, contar a quantidade de elementos que tem dentro, por exemplo, de uma reação química e conseguir, assim, fazer, por exemplo, o balanceamento. Outra definição importante é a de atomicidade ou índice, que é aquele número pequenininho que fica ao lado do elemento que se refere à constituição da substância. É importante, dentro do balanceamento, entender que nós não podemos mudar a atomicidade. Lembra desse momento? E ainda o que é reação química e o próprio balanceamento. Bom, dito isso, quais são então as habilidades que iremos trabalhar nessa aula? A primeira, analisar e representar com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais específicos as transformações e conservações em sistemas que envolvam a quantidade de matéria, de energia, de movimento para realizar previsões sobre os seus comportamentos em situações cotidianas. Ou seja, nós estamos falando sobre reações químicas, que é justamente dentro desse conceito de conservação, tanto de energia quanto de matéria. Então, estamos trabalhando dentro dessa aula de estequiometria essa ideia de conservar, ou seja, a frase famosa de Lavoisier, né, o pai da química. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, isso se refere justamente a essa mobilidade dos elementos dentro dos reagentes para a formação dos produtos. Dentro da aula de hoje, também vamos trabalhar uma segunda habilidade, que é avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos de ciência da natureza para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando a integridade física, individual e coletiva. E essa habilidade, ela casa perfeitamente com a situação-problema que eu trouxe para vocês hoje. Bom, toda aeronave, toda espaçonave que carrega, né, ali viajantes, pessoas, ela tem como dispositivo de segurança o uso de máscaras de oxigênio de segurança. Essas máscaras normalmente, né, se você já teve a oportunidade de viajar de avião, ou se você já viu algum filme, série, novela, onde há uma situação de emergência em que essas máscaras são direcionadas ao público, o que eles fazem? Normalmente tem uma máscara direcionada para cada assento, a pessoa pega essa máscara e ali dentro tem uma quantidade de oxigênio que é liberado para que a pessoa ali que está, né, sentada, ela receba essa quantidade de oxigênio. Mas como que isso funciona? Será que é um cilindro de oxigênio que a aeronave tem, que vai liberar oxigênio para todos ali dentro? E se for uma aeronave muito grande, com muitos passageiros, quanto de oxigênio que tem que ter ali? Então, na verdade, o que ocorre é, o avião, a aeronave, nada mais é do que, se fôssemos fazer uma analogia, como se fosse uma latinha de refrigerante. Quando você tem uma latinha de refrigerante, a pressão gasosa, a pressão que o gás faz ali dentro da lata é muito maior do que a pressão que tem aqui do lado de fora. O avião é muito similar. Como ele está viajando a grandes altitudes, o ar ali em cima é muito rarefeito. Então, a pressão interna
da aeronave é muito maior que a pressão externa. E por algum motivo pode acontecer a despressurização. O que é isso? É como se você pegasse a latinha e abrisse ela. A gente não ouve aquele chiado? Quando você está fazendo isso, a quantidade de gás é desprendida de dentro da lata e sai para a atmosfera. Isso também pode acontecer dentro da aeronave. Por algum motivo ou outro, há um escape do gás ali dentro e isso faria com que a pressão interna da aeronave diminuísse. Isso é um dos fatores que promove, então, a saída, né, o desprendimento justamente dessas máscaras de oxigênio. E nelas, ao contrário do que muitos imaginam, ocorre uma reação química entre dois sólidos formando um gás, que é o gás oxigênio. Então, na verdade, o que está acontecendo ali eu tenho, quando esse dispositivo desce para o viajante, nós temos ali dois sólidos. À medida que o viajante puxa essa máscara, aquele canuzinho, né, aquele canaletazinha, faz um processo de encontro dessas duas substâncias, promovendo aí a reação química e liberando esse gás oxigênio que a pessoa ali vai respirar. Legal, né? Ninguém imagina que normalmente isso tem a ver justamente com uma reação química. E qual que é essa reação química? A reação química é entre o ferro sólido, com clorato de sódio formando óxido de ferro 2, cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, e o gás oxigênio. Então aqui vamos considerar primeiramente uma situação ideal. O que seria essa situação ideal? Eu tenho toda a minha formação, todos os meus reagentes formados se transformando em produtos. Então, se formos trabalhar a estequiometria dessa reação, ou seja, os coeficientes estequiométricos dela, nós vamos perceber que aqui é 1, aqui também é 1, aqui é 1, aqui também e aqui também. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que um mol de ferro reage com um mol de clorato, formando um mol de O2. Então, olha só, eu tenho então dois reagentes aqui presentes, que é o ferro e o clorato, e eles estão reagindo, formando então o óxido de ferro, o cloreto de sódio. Mas nessa circunstância, nesse contexto que estamos falando, essas substâncias aqui nos interessam nesse momento? Não. O que nos interessa é justamente a produção do oxigênio. E aí eu posso perguntar, ou uma atividade, né, pode gerar para vocês falar, beleza, mas esse 1 mol de ferro e 1 mol de oxigênio representa quanto em massa? E aí nós precisamos lembrar da aula de massa molar, vir aqui na tabela periódica para a gente poder entender sobre isso. Então, olha só. O ferro, gente, aqui ó, ferro. A massa molar aqui presente é 55,8. Vamos arredondar para 56 gramas. Então, 1 mol dele vai representar para nós 56 gramas, ok? E o oxigênio? O oxigênio é o O2. Então, o que nós precisamos fazer? Olhar aqui aonde está o oxigênio. O oxigênio, gente, está aqui presente ali, ele é 15,9. Vamos arredondar para 16. Quer dizer, então, que 1 mol de O2 equivale a 16 gramas? Não. Porque a constituição, a substância, não é 2 átomos de O, 2 átomos de oxigênio. Então, na verdade, eu tenho 2 vezes o valor de 16. Eu tenho 32. Deixa eu só escrever mais para cá um pouquinho, para facilitar. Então, aqui, ó. 32 gramas. Ok? Bom, então, eu sei que 56 gramas reagindo com uma quantidade de clorato que eu ainda não defini, forma nessa reação 32 gramas de O2.
E se por um acaso eu não quiser isso em massa, e sim em volume? Bom, nós sabemos que existe o volume molar. E o volume molar, na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, é de 22,4 litros. Ou seja, esses 32 gramas, 1 mol representa 32 gramas e também representa 22,4 litros. Então, 1 mol de O2 também representa isso, ok? Bom, Débora, por que você está falando tudo isso? Qual a importância disso na estequiometria? Toda vez que você tiver questões referentes à estequiometria, seja, por exemplo, num vestibular, ou até mesmo para um concurso, ou o próprio Enem, você vai ter algumas características importantes a serem trabalhadas na estequiometria. Quais são elas? Primeiro, você tem que determinar quais são as substâncias naquela reação que estão envolvidas no seu problema. Ou seja, quais são as substâncias que me interessam. Isso porque as demais substâncias, por mais que elas estejam ali, elas não serão o foco da sua questão. No nosso caso, estamos trabalhando o ferro e o O2. Bom, outra coisa que nós precisamos saber são as unidades, o que se pede. E aí isso é determinante pela própria questão. Imagina o seguinte, eu pesquisei e a informação que eu tive foi que aquela máscara precisa liberar 5 litros de oxigênio por minuto, ok? Essa é a informação que eu tenho. Quanto de massa de ferro vai ser consumido durante esse 1 minuto? Então, olha só, eu sei que 56 gramas de ferro representa exatamente 1 mol, certo? E que 22,4 litros representa o volume molar de 1 mol de O2, ok? Qual que é o meu objetivo? O que eu quero ter? Eu quero ter, na verdade, 5 litros por minuto de O2. O que eu faço? Uma regra de 3. Então, a regra de 3 seria X igual a 56 vezes 5 litros dividido por, esqueci de colocar aqui gramas, né, gente? Por 22,4 litros. Então, eu preciso aqui cortar litro com litro, eu vou ter o resultado em gramas. E qual que é esse resultado? Vocês podem fazer essa continha ou de cabeça ou simplesmente fazer na calculadora, né? Esse valor vai dar aqui em torno de 12,5 gramas. Então, essa é a massa que eu preciso para gerar 5 litros de O2. Isso, gente, se eu tivesse numa condição ideal, o que seria isso? Quer dizer que todo o meu ferro, todo o meu reagente se transforma em produto. Todo o meu reagente será consumido até a formação total do meu produto. Infelizmente, isso não acontece. Na verdade, toda reação química ela tem um rendimento. É raríssimos as vezes em que eu tenho uma reação química que apresente o rendimento de 100%. E o que é esse rendimento? É a quantidade de produto formado. Então, numa situação real, nós não temos esse rendimento de 100%. E isso pode ser por diversos motivos. Pode ser por conta do equipamento, pode ser que o reagente não estava puro. Então, diversos motivos determinam essa quantidade final que nós temos. Então, vamos seguir. Aqui está novamente a nossa reação química. Nós sabemos que 12,5 gramas representa, então, deixa eu trocar aqui de cor, 12,5 gramas, consegue produzir por minuto 5 litros de O2. Numa reação de 100%, ou seja, numa reação onde todo o meu reagente se transforma em produto, ok? E se eu falar que o rendimento dessa reação é de 95%? Quanto
quanto, na verdade, de O2 essa mesma quantidade de massa vai conseguir produzir? Então, olha só. Então, O2, eu vou usar essa mesma massa, 12,5 gramas, vai gerar 5 litros. Mas se o rendimento fosse 100%, como o rendimento, na verdade, é de 95, que é o valor que eu coloquei agora para vocês, esse valor é x, mais uma regra de 3. Então, esse valor aqui vai ser x, vai ser igual a 5 litros vezes 95% dividido por 100%. Isso vai ser igual a 4,75 litros. Então, na verdade, 12,5 gramas, ele vai gerar para nós 4,75 litros de O2. Ah, Débora, mas você não falou que é necessário ser 5 litros por minuto? Sim. O que isso implica? Implica que, na verdade, eu vou gastar muito mais reagente para conseguir a quantidade de 5 litros de O2. Ficou claro? Então, o que eu fiz aqui? Revendo aqui rapidamente. Na conta passada, nós conseguimos calcular a massa de ferro que foi consumido para formar 5 litros de O2. Então, nós queríamos saber a quantidade de reagente que ia ser consumido para formar 5 litros, ok? Então, nós fizemos e o cálculo deu 12,5 gramas. Então, 12,5 gramas formaria 5 litros de O2 numa reação de 100%. Na verdade, essa reação ela tem o rendimento de 95%, ou seja, eu formo uma quantidade de produtos menores, bem menores, dependendo, né, da quantidade de porcentagem, sobre a mesma reação. Então, toda vez que falamos de rendimento, estamos afetando a quantidade de produto final dessa reação. Então, 5 litros seria se fôssemos 100%, x para 95. Então, na verdade, 12,5 gramas produz 4,75 litros. Então, se eu quiser produzir exatamente os 5 litros de oxigênio, eu preciso alterar a massa do ferro, eu preciso colocar mais massa de ferro para reagir com o clorato para conseguir esses 5 litros de O2. Espero que tenha ficado claro aí para vocês, então. Então, na verdade, na aula de hoje, nós vimos aqui sobre rendimento. Tem bastante... Deixa eu só apagar aqui. Então, na aula de hoje, o foco dessa aula é trabalhar a questão do rendimento. O rendimento de uma reação, ele afeta diretamente a quantidade de produto final dessa reação. Então, olha só, nós vimos então nessa aula estequiometria, que é justamente essa relação matemática que fazemos para descobrir uma quarta informação daquele exercício, daquela reação química. E dentro dessa estequiometria, um dos primeiros passos seria analisar quais são as substâncias envolvidas, depois fazer essa transformação de mol para massa ou de mol para volume, aquilo que for necessário para a questão. E, por último, fazer um cálculo de regra de 3, ok? Esse cálculo teórico, ele sempre se refere a 100% de rendimento, ou seja, quando eu tenho uma reação química, onde eu não falo sobre rendimento, então, todos os meus reagentes vão se transformar em produto. Só que, na verdade, quando trabalhamos rendimento, nós sabemos que isso não ocorre, isso não é o que acontece no natural, né, na nossa vida. Então, existe sim uma quantidade necessária, às vezes a mais de reagente para atingir o objetivo, como foi no nosso caso aqui, do oxigênio, ok? Então, o rendimento de uma reação está diretamente ligado na quantidade de produtos formados nessa reação, ok? Bom, aqui estão as nossas referências. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigada
Espero que vocês continuem conosco. Tem mais uma aula ainda sobre estequiometria. Um grande abraço virtual e até mais!